Fala aí, moçada do Segundo Super, beleza? Bom, nós vamos aqui dar continuidade ao assunto termoquímica, né? E agora a gente vai trabalhar com o módulo 77, né? Tá na página 206 dos exercícios, tá na apostila 13. E o assunto é energia de ligação. Quando a gente fala ligação, basicamente nós temos a ligação covalente, temos a ligação iônica, e a ideia da aula de hoje basicamente é calcular o ΔH. Gente, só que muito cuidado, a aula de hoje não é difícil, né? A gente tem que saber muito bem os conceitos, só que infelizmente muita gente acaba errando, né, para calcular o ΔH por conta de mais e conta de menos, é número negativo, é número positivo, então muita atenção nessa aula. E até agora, né, tirando a aula passada, que era entalpia de combustão, que era basicamente um cálculo estequiométrico, agora a gente vai achar o ΔH. Agora cuidado para não confundir daquele jeito que a gente fazia anteriormente na entalpia de formação, né? Que o ΔH era o final menos o inicial, ele dava a entalpia de formação e era só você fazer a conta. Pega o final menos o inicial, dá uma olhada lá no vídeo anterior, né? Se eu não me engano é o módulo 75, 74. Dá uma olhada lá em entalpia de formação, tá? Agora é energia de ligação. Agora, antes de começar, vamos lá. Ó. O que seria a energia que uma ligação química tem? A definição é: energia de ligação é a energia envolvida para quebrar ou para formar uma dada ligação química. Beleza? Então essa é a definição, energia para quebrar ou para formar uma ligação química. Experimentalmente, toda vez que eu quebro uma ligação, isso aqui foi dados experimentais, né? Se eu quebrar uma ligação, toda vez que quebra uma ligação, esse processo é endotérmico. Isso aqui são dados experimentais. E se são processo endotérmico, aquele que absorve energia. Então, se é endotérmico, o ΔH sempre vai ser maior do que zero. Então, experimentalmente, dá uma olhada aqui, ó. Eu peguei H2, que é a molécula de hidrogênio no estado gasoso, eu dei uma energia para quebrar esta ligação. E vai ficar 2H. E nesse caso, o ΔH é mais 436. Calma que todos esses valores são tabelados, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai ver como que faz para calcular o ΔH. Então, para tentar entender, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o H2, né? Nós temos aqui uma ligação covalente, né? E eu dou uma energia até separar, fica 2 átomos de hidrogênio. Então, esta energia aqui, ó, né, é a energia absorvida experimentalmente para quebrar 1 mol de moléculas de hidrogênio em estado gasoso. Beleza? Agora, se daqui para cá o processo é endotérmico, toda vez que vai estar formando uma ligação, é óbvio que o processo é exotérmico, ou seja, o ΔH é negativo. Então, se pegar 2H e fazer uma ligação química, toda vez que faz uma ligação, o processo libera energia. E nesse caso é exatamente o mesmo número, só com sinal contrário. Então vem cá, quebrou a ligação, absorve. Formou uma ligação, libera energia. Então esse valor aqui seria a energia liberada na formação de 1 mol de moléculas de hidrogênio em estado gasoso. Bom, como eu falei para vocês, eu até aproveitei e peguei a tabela que tem no seu livro, né? Todas as ligações que nós temos já foram tabeladas. É óbvio que esses valores aqui, né, pode ter uma certa variação, talvez o vestibular quer colocar um número, uma conta mais fácil, né? Ao invés de colocar 347,8, coloca um 350, para dar aquela aproximada, porque ninguém merece trabalhar com esses números totalmente quebrados. Então, como que eu faço para quebrar? E nota que toda vez que ele fornece no vestibular a energia da ligação, ele não coloca o valor positivo e negativo. Não é igual entalpia de formação, que ele já coloca menos 400 kJ por mol, mais... Não, aqui os valores só tem um número, não tem sinal, porque o sinal é você que vai colocar. Lembrando, como eu te falei, quebrou uma ligação, absorve. Se a ligação formou, libera. Então, se formar uma ligação é negativo e se quebrar uma ligação é positivo. Enfim, ele forneceu aqui, por exemplo, carbono com carbono. Se a ligação for simples, para quebrar precisa de 347. Agora, se a ligação for dupla, você concorda que para quebrar uma dupla é mais difícil, então eu vou precisar de uma energia maior.
Enfim, para todas as ligações nós temos, tipo BR com BR, o H com BR, o oxigênio com outro oxigênio, uma ligação dupla. Então, isto aqui que está nessa tabela é dados do exercício. Dependendo do tipo de exercício, ele vai fornecer dados de energia de ligação. Professor, então tá. Como que eu faço para determinar o valor do ΔH de uma reação? Partindo das energias de ligação. Gente, esquece tudo que a gente viu anteriormente, né? A interpretação agora é diferente. Tá certo? Então, se você misturar uma coisa com a outra, você acaba confundindo, tá? Então, ó, você concorda comigo que uma reação química, as ligações químicas dos reagentes são quebradas, né, são rompidas, nesse caso é um processo endotérmico, e os produtos, quando vão formar os produtos, as ligações vão ser formadas, ou seja, o processo é exotérmico. Então, dá uma olhada nessa reação química muito clássica que nós temos. Pegando o ensejo da aula passada, que é uma reação de combustão. E se eu for ter que calcular o ΔH, necessariamente vai ter que ser negativo. Então, você concorda que nos reagentes, nós temos aqui o C ligado com o H e o O ligado com o O. Nos produtos, eu não vou ter mais o C ligado com o H, eu vou ter o C ligado com o O e o H ligado com o O. Então, aqui eu tive que quebrar as ligações químicas. Esses átomos se reorganizaram e formaram outras ligações. Então a ideia é muito simples. Para quebrar a ligação nos reagentes, o processo é endotérmico, o sinal sempre é positivo. E quando as ligações vão ser formadas, o sinal sempre é negativo. Perfeito? Então tá, na prática, como que eu faço para calcular o ΔH dessa reação? A partir das energias de ligações. Vamos lá? Ele dá essa equação e pergunta para você achar o ΔH. Gente, como eu falei, tem várias maneiras. Se ele der essa entalpia de formação, que não é a aula de hoje, pega o final menos o inicial. Né? Se ele der um gráfico para você analisar, ver se a flechinha está subindo ou se a flechinha está descendo. É outro assunto. Agora, e se ele fornecer a energia da ligação? Então, olha como seria o exercício. Ó, ele vai falar que a energia do C com H é 412, o C dupla O é 700. Então, ele dá todos os valores das ligações que você vai utilizar. E pede para você calcular o ΔH. Agora, vem cá, gente. É muito importante você saber quem que está ligado com quem. Então, aquela matéria do primeiro colegial de geometria molecular, né, de ligações covalentes, ela é muito utilizada hoje. Então, pegando essa equação e transformando em fórmulas estruturais, olha o CH4, vai ter o C ligado com 4 hidrogênios. O oxigênio tem 2 moléculas de oxigênio, O2, O2, né? O CO2 tem uma molécula de CO2. Como que é o CO2? Vou ter o carbono ligado com 2 oxigênios e 2 moléculas de água. Então, você concorda que essas ligações vão ser quebradas? Vai quebrar todas essas ligações. Os átomos vão se reorganizar e formar outras ligações. Como que eu faço para achar o ΔH? Primeiro passo. Como que eu faço para achar o ΔH para quebrar as ligações? Vamos lá? Que ligação que eu tenho? Eu quebrei o C com H, C com H, C com H, C com H. Toda vez que eu quebro uma ligação, o processo é endotérmico. Vamos lá na tabela? Quantas ligações C com H eu tenho? 4. Como cada uma custa 412, então, por enquanto, eu absorvi 4 vezes o mais 412. Então, essa energia é para quebrar essas ligações. Além disso, eu tenho mais o quê? O O com O. Eu tive que quebrar essas ligações. Cada uma dessas ligações custa 468. Então, 2 vezes o mais 468,6. Enfim, para quebrar todas as ligações, eu tive que absorver 2.588,8. Isso aqui é o ΔH da reação? Não. O que significa isso? Seria a energia necessária para quebrar todas as ligações. Ponto final. Agora, no produto, como que eu faço para saber as ligações formadas, tá? O que formou? Ó, olha aqui no desenho. Formou esta ligação com C com O e também formou essa. Quanto custa a ligação C com O? 744? Agora, lembrando, toda vez que vai formar, o processo é negativo. Então, fica 2 vezes o menos 744, ou seja, está liberando energia. Além dessas ligações, eu tenho aqui ó, o O com H.
Beleza? Só que eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ligações com O com H. Como está formando, o sinal é negativo. Então, além de ter liberado esta energia, eu acabei liberando essa. Enfim, o ΔH para formar é menos 3.668,2. Agora, é aqui que muita gente erra. Depois de todo esse procedimento, o cara pega, o ΔH é o final menos o inicial. Não é essa interpretação. Como que você tem que interpretar? Para acontecer essa reação química, eu tive que ganhar 2.500 e perdi 3.600. Imagina, você ganhou R$2.500 e perdeu 3.600. Nesse balanço, você mais ganhou ou mais perdeu? Mais perdeu. Fazendo a conta sem essas vírgulas, ganhou 2.500 e perdeu 3.600, você perdeu mais ou menos 1.100. Né? Então, ΔH, como que eu faço? Eu ganhei, então esse sinal você colocou é o mais 2.500 e liberei 3.600. Viu que não é o final menos o inicial. A interpretação é diferente. Então, ganhei 2.500 e perdi 3.600. O ΔH é menos 1.098,4 kJ. Perfeito? É óbvio que esse valor aqui, se eu mudar os números aqui, se for fornecido outros valores, esse ΔH muda, né? Para deixar números mais bonitos. Então, a partir de agora, esta reação, o ΔH é menos 1.098. Perfeito? Entendeu a lógica? Vamos lá no primeiro exercício, tá? Da página 206. Olha essa equação. Ele tinha lá C2H4. Eu sei que para esse tipo de assunto, se você tiver a química orgânica, que vai ter daqui a pouco no outro setor, fica um pouquinho mais fácil. Mas na altura do campeonato, eu tenho lá uma molécula que tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Aí você aplicou uma energia, separou todos os carbonos dos hidrogênios, ou seja, a molécula C2H4, ela é desenhada assim, tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Nota que eu tenho uma ligação dupla aqui, porque o carbono faz 4 ligações. E ele falou o seguinte, na reação representada pela equação anterior, sabe-se que a energia da ligação C com H custa 98. Então a C com H custa 98. Qual é o valor da energia C com C? Quanto que vale esta energia? Bom, a gente olhando a equação, para quebrar todas as ligações, eu tive que absorver 542. Agora, esses 542 é o quê? Quantas ligações C com H eu tive que quebrar? 4. Cada uma não custa 98. Então, por enquanto, eu tive que absorver 4 vezes 98. Mais. Além dessa ligação, eu tenho a ligação C com C que eu tenho que quebrar. Eu não sei quanto que vale, foi a pergunta. Se eu somar todas essas energias de ligação que eu tenho que romper, tem que dar quanto? 542. Beleza? Que seria para quebrar essas ligações e mais essa. Enfim, 395, mais a energia da ligação aqui é 542, passa para cá negativo, enfim. Para quebrar a ligação C com C, eu preciso absorver 146,8, tá? Dando a alternativa B. Perfeito? Olha a questão 2 que nós temos aqui. Uma questão bem clássica, né? Sem muita enrolação. São dadas as energias de ligação. É a aula de hoje. Não é entalpia de formação, que é outra aula. Em quilojoules por mol. Então ele forneceu. H com Cl é 400. Viu que ele não colocou o sinal. Você que vai colocar. Se quebrou é positivo, se formou é negativo. H com F é 500, Cl com Cl é 200, F com F é 150. Está falando grossamente os valores. Com base nos dados, é possível prever que nesta reação aqui teria qual ΔH? Questão clássica. Como que eu faço para achar o ΔH? Primeiro, como que é a reação? Então, abrir a reação é muito importante para a aula de hoje. Eu tenho 2 HCl, HCl, HCl. Mais HF, formando 2HF mais Cl. Lembrando que no reagente é sempre positivo e no produto sempre negativo. Vamos ver.
Quanto que é energia para quebrar as ligações? Vamos lá? HCl com HCl. Cada uma não custa, deixa eu ver aqui em cima, 432. Como eu tenho duas ligações, 2 vezes mais 432. Além dessa ligação, nós temos a F com F, que custa quanto? 153. Então, mais 153. Enfim, para quebrar as ligações dos reagentes, eu absorvi 1017 energia. Agora, e para formar? Se vai formar, é negativo. Formou 2H com F. H com F vale 563. Como formou 2 vezes menos, porque está formando, exotérmico, 563. Além dessa, tem o Cl com Cl, né? Então, menos 242, que é o valor fornecido. Enfim, para formar as ligações, menos 1.300. Agora, vamos fazer a conta bem seca. Eu ganhei 1.000 e perdi 1.300, o balanço aqui é como se eu tivesse perdido 300, fazendo uma conta bem seca. Mas a conta certinha é, o ΔH, ganhei 1.071 e perdi 1.368. Fazendo essa conta, menos 351 kJ, dando a alternativa B. Agora dá uma olhada nessa questão aqui que não tem muito o que fazer conta, uma questão aqui da Unicamp, teórica, né? Apesar de todos os esforços para encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis, como carvão, metano, petróleo, no qual a gasolina é um dos derivados, né? Então, deu exemplo de vários. No funcionamento de um motor, a energia envolvida na combustão. Nossa aula passada. Toda vez que eu falo combustão, você tem que saber que o processo é exotérmico. Libera energia, tá? Do octano promove a expansão dos gases e o aquecimento do motor. Assim, conclui-se que a soma das energias envolvidas para formar as ligações é... Gente, se eu pegar uma reação química, eu tenho reagente e produto. Numa combustão, sempre é exotérmico. Então, ΔH é negativo. Então, para dar negativo, você tem que gastar mais energia ou vai liberar mais energia? Vamos lá? Vamos supor, você absorveu 100. Se você liberou só 50, é como se tivesse absorvido 50. Então, como a combustão sempre é exotérmica, a energia para formar as ligações do produto tem que ter um maior número, porque tem que liberar muito mais do que absorver para dar exotérmica. Então, vem cá, sendo assim, conclui-se que a soma de todas as energias envolvidas para formar, então a soma de todas as energias, tem que ser o quê? Maior ou menor do que a dos reagentes? Tem que ser maior. Perfeito? Porque se esta soma for maior, ele vai liberar muito mais. Por isso que a reação é exotérmica. Então, a soma de todas as ligações para formar as ligações é maior do que as energias envolvidas para quebrar. E outra, a reação para formar todas as ligações químicas. O que faz o processo ser exotérmico. Se a combustão é exotérmica, eu tenho tanto a alternativa B quanto a C. Eu já cancelei a alternativa A e D, perfeito? Só que para ser exotérmico, a soma das energias do produto tem que ser maior, porque vai liberar mais energia do que absorveu, beleza? E agora eu peguei a questão 7, tá, nos exercícios propostos para mostrar um estilo de exercício. Tudo parece ser mil maravilhas, ele deu todas as ligações e pergunta para você calcular o ΔH dessa reação. Nossa, professor, tem muita ligação, né? Será que eu vou ter que fazer muita conta? Gente, nota aqui, ó. Eu tenho essa ligação dupla, eu tenho a ligação do bromo com o bromo, e depois formou todas essas ligações. Você lembra que aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo? Agora nota, aqui não tem C com H e C com H duas vezes? C com H, C com H? Se você colocar aqui para quebrar, você vai somar.
O C com H custa 99. Fica mais 99, mais 99, mais 99, mais 99. Como no produto as ligações são exatamente iguais, no caso C com H, você vai subtrair menos 99, menos 99, menos 99. Ou seja, tem tipo de exercício que você não precisa usar todas as ligações. Você tem que ver somente o que está variando. Vamos lá. O que realmente variou? O antes e depois. Ó, eu quebrei essa dupla e também quebrei o bromo com o bromo. Eu sei que você poderia colocar o C com H, mas seria bobeira colocar aqui e tirar aqui. Então, ó, para quebrar, eu absorvi 143, que é para quebrar essa, mais os 46, que é do bromo. Você viu que eu não coloquei o C com H, então esse C com H para mim, ó, é desnecessário. Perfeito? Então, por enquanto, absorvi 189. Agora, formou o quê? Esta simples, que custa quanto? 80. E duas com bromo. Cada uma custa o bromo com C, tá? Bromo com C, 66. Então, para formar, foi o menos 80, que é o C com C, mais duas vezes o C com BR, tá? Então, nesse caso, 212. De novo, eu não coloquei o C com H aqui, tá? Enfim, ganhou 189, perdeu 200, o ΔH dá menos 23. Se você colocar o C com H ou tirar, a resposta vai ser a mesma. Perfeito? A tarefa para vocês desse módulo são esses exercícios que começam na página 208. Um excelente estudo e até a próxima, se Deus quiser. Beijão, tchau!